E o executivo de futebol Marcelo Paz definiu pelo menos 320 milhões de reais para negociar uma das principais joias que subiram recentemente da base para o profissional. Presidente do Conselho Deliberativo Romeu Tuma Júnior voltou atrás e autorizou novamente as apurações contra ex-presidentes e a vitória do Timão contra o Bragantino na noite da última quinta-feira registrou o pior público na Neoquímica Arena desde 2023. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre público na Neoquímica Arena. A vitória na noite da última quinta-feira diante do Bragantino registrou o pior público na nossa casa desde 2023. Na última quinta-feira, o Timão recebeu o Bragantino dentro da nossa casa na Neoquímica Arena para fazer o jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Na verdade, para nós foi o segundo jogo, já que nós pulamos a segunda rodada, jogo que é contra a equipe do Atlético Paranaense, mas devido ao calendário, o Corinthians foi direto para a terceira rodada, a segunda rodada foi adiada. Um jogo contra uma equipe muito difícil, que nós perdemos na segunda rodada do Campeonato Paulista vergonhosamente por 3-0, mas na quinta-feira deu tudo certo, vencemos o Bragantino por 2-0. Gol de cabeça do Gabriel Paulista e gol do Bidu aproveitando sobra do goleiro, uma vitória importante que tirou o Corinthians da lanterna do Brasileirão, mas nem tudo pode ser muito comemorado, por quê? Nessa partida tivemos 26.985 pessoas na Neoquímica Arena registrando o pior público na nossa casa. O Corinthians não tinha um público inferior a essa quantidade que tivemos na noite da última quinta-feira desde 2023, para se ter uma ideia. Corinthians que vem tentando trabalhar da melhor forma possível a questão do público dentro da nossa casa, principalmente depois que passou a ser usado o reconhecimento facial. Vários problemas ainda continuam acontecendo na entrada da nossa casa, ali na região de Catracas e tudo mais. O clube vem tentando trabalhar da melhor forma possível para que o mínimo de problema aconteça, mas por enquanto muitas coisas, muitas reclamações ainda andam acontecendo. A minha opinião quanto a esse público, algo na casa de próximo de 27 mil pessoas que tivemos na noite da última quinta-feira na Neoquímica Arena, tem explicações. E para ser bem sincero com vocês, eu nem vou colocar tanto na conta dos problemas que andam acontecendo, por exemplo, pela questão do reconhecimento facial. Eu acredito que após a implantação do reconhecimento facial, muitos ingressos que estavam sendo comercializados de forma irregular deixaram de ser comercializados. Então, por isso uma queda de público tão grande que acabou acontecendo. Mas especificamente para esse jogo da última quinta-feira, eu vou falar uma coisa para vocês. Quinta-feira, 20 horas, é muito difícil pela questão do trânsito. É algo assim praticamente impossível. De repente, alguém que trabalha lá na zona oeste de São Paulo, sai do trabalho 18 horas, 18h30, ele não vai conseguir chegar na Neoquímica Arena. Então, para mim, essa é uma das principais explicações para o público tão baixo que nós tivemos na noite da última quinta-feira. Infelizmente, determinam esses horários, de repente, por pedidos das detentoras, direitos de transmissões e tudo mais, e quem paga no final das contas é o público e absolutamente o nosso timão que acaba deixando de arrecadar. Corinthians que
em situações normais, não coloca menos de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena. Na noite da última quinta-feira tivemos menos de 30 mil pessoas. Agora, uma coisa é fato, o Corinthians tem que trabalhar também de uma forma melhor para procurar saber por que que estamos tendo também essa queda de público gradativamente, principalmente depois da implantação do reconhecimento facial. Como eu disse, muitas coisas relacionadas aos ingressos que eram comercializados regulares, sim, mas também muitas situações andam acontecendo que não está somente ligado ao comércio irregular. Então, é bom fazer apuração. E agora vamos falar sobre a decisão do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Ele liberou na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, a retomada das apurações contra ex-presidentes que ele mesmo havia bloqueado na última segunda-feira. Vamos lá. Na última segunda-feira, dia 9 de fevereiro, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, suspendeu as apurações internas contra os ex-presidentes André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo sobre os supostos gastos regulares no cartão corporativo, mediante as explicações dele por não desobedecer à justiça e tudo mais, por causa de medida cautelar contra o André Sanches, que não pode falar com dirigentes, não pode ir ao Parque São Jorge, e absolutamente que isso acabou virando muitas críticas para os lados dele e tudo mais, inclusive o promotor responsável pelo caso, Cássio Roberto Concerino, enviando notificação ao próprio Romeu Tuma Júnior, exigindo a retomada das apurações, e o Romeu Tuma Júnior acabou voltando atrás, principalmente, claro, pelas questões envolvendo a gestão temerária. Então, ele decidiu liberar novamente as apurações na última sexta-feira, alvo de denúncia do Ministério Público, aliás, alvos de denúncias os 3 últimos presidentes, mas mais precisamente o Ministério Público está trabalhando em cima do ex-presidente, o André Sanches, que já admitiu gastos irregulares, pelo menos 1 ou 2 gastos ele admitiu que acabou fazendo de forma irregular. Então, como que ficou? O André Sanches continua sendo, no caso, o caso dele sendo analisado pela comissão de ética, enquanto a comissão de justiça está trabalhando nos casos do Duílio Monteiro Alves e também do Augusto Melo. O Tuma que decidiu voltar novamente às apurações após ter tido acesso aos autos do inquérito civil que discute uma possível intervenção judicial no clube. Ele avaliou que o novo conjunto de informações trouxe mais segurança para a continuidade dos trabalhos. Então, vou resumir novamente. Com isso, a comissão de ética volta a analisar o caso do Andrés e a de justiça continua trabalhando nos casos do Duílio Monteiro Alves e do Augusto Melo. Então, novamente voltaram as apurações contra os ex-presidentes do Timão. A minha opinião quanto ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, ter autorizado novamente as apurações contra os ex-presidentes Duílio Monteiro Alves, André Sanches e Augusto Melo é a seguinte. Primeiramente, não era nem para ter feito essa suspensão, nem era para ter paralisado. Isso aconteceu na noite da última segunda-feira e na noite da última sexta-feira o Romeu Tuma Júnior teve que voltar atrás. Principal motivo, segundo o Tuma, que foi que ele teve acesso aos autos, principalmente envolvendo o pedido de intervenção judicial que foi feito pelo promotor Cássio Roberto Concerino. Então, mais uma vez, o promotor trabalhando forte, inclusive tivemos discussões entre o presidente do conselho e o promotor, que, ao meu ponto de vista, analisando a instituição Corinthians, isso não pode acontecer. O Corinthians tem que colaborar ao máximo possível com a justiça. Então, ao meu ponto de vista, vendo a possibilidade de intervenção judicial sendo cada vez mais real, absolutamente que o presidente do Conselho Deliberativo voltou atrás. Então, autorizou novamente as apurações internas. E aí, como que essas apurações internas estão acontecendo? Quais os ritmos? Será que estão na velocidade correta?
Será que estão mais lentos? Então, na minha visão, todas essas situações que estão acontecendo estão sendo combustíveis a mais para que aconteça a intervenção judicial. Na minha modesta e humilde opinião, hoje não se tem qualquer outro caminho que não seja uma intervenção judicial dentro do clube. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre valores milionários, o que o Corinthians pretende para aceitar, negociar, aceitar vender grande joia que subiu recentemente das categorias de base para o profissional. Nós estamos vendo alguns jogadores do Corinthians que subiram no ano passado para o profissional que estão se destacando demais e estão chamando muita atenção do continente europeu. Vamos colocar aí 3 jogadores: o Breno Bidon, o André Luiz e também o Guinegão. Eu calculo esses 3 como os principais que subiram da temporada passada e estão sendo alvos de clubes da Europa. Então, absolutamente que o Corinthians está se precavendo para não perder esses jogadores por valores baratos. O Corinthians tem fama de vender barato. Desde a chegada do Marcelo Paz, no final do mês de dezembro, ele fez uma determinação que o Corinthians não venderá mais jogadores por valores abaixo do que tem que ser praticado. Inclusive, na sua entrevista coletiva de apresentação, ele disse que vai ter a maior venda da história do clube e absolutamente que atletas estão sendo valorizados, mas não somente pelos valores que estão em seus contratos, mas sim na real para aceitar negociar. Vamos lá. Dessa vez, o Marcelo Paz fez uma outra determinação envolvendo o volante André. André, que não atuou contra o Bragantino, está com uma lesão ligamentar no tornozelo. André, que vem se destacando demais desde que subiu da base para profissional. No ano passado, no final do mês de agosto, o Corinthians renovou o contrato do André, passando a multa rescisória para o futebol brasileiro acima de 100 milhões e para o futebol internacional de 100 milhões de euros, algo na casa de 640 milhões de reais. Nos últimos dias, recebemos informações que a Inter de Milão está monitorando e muito de perto o André e já está analisando em fazer uma proposta pelo jogador. Quero deixar aqui vocês conscientes que antes do segundo semestre o jogador não sai, a janela do futebol europeu, as principais estão fechadas desde o dia 13 de fevereiro, essa janela do primeiro ano é uma janela curta, então temendo, de repente, perder o jogador por valores baixos, o Marcelo Paz internamente já definiu. O André só sairá por 50 milhões de euros no mínimo. Estamos falando de algo na casa de 320 milhões de reais. Algo parecido que ele fez com o Breno Bidon. Então, mediante a essa sondagem da Inter de Milão, que em breve pode se tornar uma proposta de outros clubes que estão analisando o nosso jovem jogador, o nosso executivo de futebol já definiu valores para negociar o André, algo na casa de 320 milhões de reais, e o Marcelo Paz está corretíssimo. A minha opinião, quanto a esses valores de 320 milhões de reais que o Marcelo Paz determinou que aceitará para vender o André, é a seguinte. Bom, primeiramente, se vocês me perguntarem, aí é uma questão de opinião. Capitão, o Corinthians não venderá por menos que esses 320 milhões? Eu vou ser sincero com vocês. Na situação financeira que o Corinthians está, chegar algo na casa ali de 230, 240, 250 milhões, absolutamente que o Corinthians vende. Isso é opinião, estou usando a palavra absolutamente, mas pela minha opinião ser forte. Porque o Corinthians necessita de dinheiro. Mas, capitão, então por que o Marcelo Paz determina valor para de repente aceitar valor menor? Primeira coisa, em uma negociação, se você tem uma intenção de vender por valor tal, você tem que colocar valores acima. É uma forma do Corinthians contar para o mercado, falar para o mercado que não aceitará vender jogadores baratos, como acontecia antigamente. Então, é assim que tem que se trabalhar. É dessa forma, com a valorização dos jogadores. O Breno Bidon também é a mesma coisa. Ao meu ponto de vista, o Corinthians não pode negociar, por exemplo, o Bidon e o André por valores muito diferentes, apesar do Bidon ser um jogador mais ofensivo, mas o André é um atleta que
tem as questões defensivas e também ofensivas, é um jogador com muita qualidade, passadas largas, então é um momento do Corinthians ter a virada de chave em relação às vendas, Corinthians vender corretamente, entenderam? Então, ao meu ponto de vista, é por 320 milhões que ele sairá? Eu acredito que não, mas é uma forma do Corinthians contar para o mercado, ó, aqui ninguém sairá mais por valores pífios, e é isso que tem que fazer mesmo. Então, proposta de 320 milhões de reais é aguardada, pelo menos pelo que se fala, é o único valor que o Marcelo Paz aceitará vender o André Luiz, assim também como definiu o Breno Bidon. Enfim, é isso mesmo que tem que fazer, tem que valorizar as grandes joias que o Corinthians tem. Nós vimos aí um passado recente, Corinthians perdendo muito dinheiro com grandes joias que saíram por valores assustadores. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham que o presidente do conselho, Romeu Tuma, voltou atrás em relação às apurações contra os ex-presidentes? Qual o principal motivo? E quanto a toda essa questão envolvendo o público na Neoquímica Arena? Por que será que, de uma certa forma, o público vem caindo a cada jogo? Será que tem algum motivo específico? Está na hora da diretoria do Timão dar uma avaliada nisso? E quanto aos valores, André, pelo menos 320 milhões, outros jovens jogadores também. Será que realmente com Marcelo Paz o Corinthians não fará mais aquelas vendas ridículas das grandes joias? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!